Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Todo mundo feliz? Tá ou não tá? Dezembro é tempo de a gente celebrar Jesus, o nosso maior presente. Ah, se não fosse Jesus. Você já agradeceu porque Jesus foi aquele que Deus enviou para te salvar? Já agradeceu? Hoje? Já agradeceu hoje? Feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Sabe, irmãos, a gente estava perdido, completamente sem rumo, mas a graça se manifestou salvadora. É por isso que nós estamos celebrando em dezembro. Vamos agradecer ao Senhor. Tempo de gratidão. Graças te damos, Senhor, por Jesus de Nazaré, o teu Filho amado, o Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o homem de dores que sabe o que é sofrer, o nosso amigo, o nosso mestre e, acima de tudo, o nosso Salvador. Obrigado por esse presente que o Senhor nos deu, enviando Jesus para mudar o rumo da nossa história. Celebramos a Ele, dedicamos a Ele neste culto todas as honras, toda a glória, toda a força, porque Ele é o único que merece receber essas honrarias da boca de todos nós. Fazemos isso e honramos o nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos os que estão aqui conosco nesse culto. Espero que o Senhor se agrade de tudo que a gente veio oferecer. Quando eu perguntei se você estava feliz, estava todo mundo feliz, porque eu estou muito feliz por Jesus ter vindo me salvar. E o presbítero Paulo foi entrando ali, na hora que chegou, olhou para minha roupa e falou assim: aí não vale. Olhou para minha camisa, aí não vale. O senhor vem para o culto com a camisa do Vasco? Falta a estrela aqui, mas vale. Porque nós não caímos. Vale, eu estou feliz por isso também. Nós não fomos para a segunda divisão, não. Estamos lá e vamos dar trabalho. Olha o freguês aí, vermelho e preto. Tem culto infantil? Então as crianças podem sair. Abra sua Bíblia, então. Celebre comigo. Agora, quem estava aí falando demais que ia ser campeão e está em quarto lugar, problema, né? Quem fala demais... né? Domingo que vem você não pode perder o culto. Na verdade, você não pode perder nenhum culto desse mês de dezembro. Porque todos os dias tem culto especial. Domingo que vem tem culto de batismos, culto da colheita. Vai ser bênção demais. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 7. Por favor, irmãos, fiquem em pé, só mais um pouquinho. Depois a gente vai sentar, vocês vão sentar e nós vamos ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 4, o texto bíblico diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou na época da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que maravilha!
E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai, ou meu querido Pai. De sorte que vocês já não são mais escravos, porém agora sois filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe os nossos corações. Pode sentar. Esta é a época que uma das figuras mais emblemáticas. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês. Vocês acreditam em Saci Pererê? Acreditam ou não? Acreditam em mula sem cabeça? Acreditam em lobisomem? Acreditam ou não acreditam? Meia-noite, sexta-feira, porta do cemitério. Acreditam em nego d'água, né? Mãe d'água. Tem um negócio assim, né? Folclore brasileiro. Acreditam ou não? E em Papai Noel? Sei não, viu? Se você não acredita em Papai Noel. Tem muito adulto que está esperando o Papai Noel. Desse eu recebi, eu vi alguém falando que está esperando o Papai Noel chegar na casa lá. Eu falei, tá certo. Bom, adulto. Foi criança não. Claro que a figura do Papai Noel é muito esperada pelas crianças, mas tem muito adulto que está esperando o Papai Noel com os presentes. Porque ele é uma figura mais emblemática desse tempo, desse mês de dezembro, quando a gente fala de Natal, quando a gente celebra Natal. As pessoas aguardam, né, essa figura aí do homem de barba, não sabe nem de onde esse homem é, onde nasceu, né, homem de barba, todo de vermelho, né, em cima de um trenó, que entra pela chaminé. E se a casa não tiver chaminé, como é que fica? Né, entra pela chaminé e deixa lá, de noite, quando todo mundo está dormindo, deixa lá os presentes. Essa é a figura que tem sido usada nesse tempo, ou há muito tempo, para simbolizar o mês de dezembro, o Papai Noel. Mas assim como nós não acreditamos em mula sem cabeça, em Saci Pererê e daí vai, também nós não devemos acreditar no Papai Noel, porque ele é uma farsa, ele é uma mentira, ele faz parte do folclore. E há uma diferença muito grande entre o Papai Noel que entrega presentes, aquele Papai Noel que dá presentes que às vezes frustram as pessoas que recebem, porque tem gente que recebe presente do tal Papai Noel que não gosta do presente. Outros presentes, a criançada, por exemplo, recebe hoje, amanhã já está quebrado. E às vezes os pais entram num aperto, ficam numa saia justa tremendo. Mas existe outro que é superior ao Papai Noel, incomparavelmente superior, que é o motivo da nossa celebração neste mês de dezembro. É o Papai do céu. Não é o Papai Noel, é o Papai do céu. Esse texto, a carta de Paulo aos Gálatas, é uma carta assim difícil de a gente entender. É difícil porque ela fala da lei e a gente tem dificuldade de entender mais a fundo o que é essa lei. Mas Paulo consegue resumir em poucos versículos, 1, 2, 3, 4 versículos, o quão importante, quais as coisas maravilhosas para a gente celebrar nesses dias. Paulo aqui fala em
poucas palavras. É um texto pequeno, mas extremamente profundo. Paulo abre assim diante de nós quais são as maravilhas do Natal. E eu queria compartilhar com vocês, certamente é difícil, apenas aqui eu pontuei algumas coisas baseado nesse texto, mas as maravilhas do Natal, elas são inconfundíveis, elas são inúmeras. Não daria para a gente, eu vou apresentar aqui, mas você pode continuar a lista. Os benefícios, as bênçãos, os presentes que a vinda de Jesus significa para nós. E Paulo fala isso aqui aos crentes ou à igreja de Gálatas. A primeira maravilha que Paulo fala aqui, desse tempo, é que o Papai do céu nos deu o seu único Filho. Nos deu, diz Paulo assim, na plenitude do tempo. Sabe o que significa? Eu vou explicar para você. No tempo oportuno, a história começou lá em Adão, a gente não sabe quando vai terminar. A história está acontecendo. Mas no meio desse tempo, nós não sabemos quantos anos Adão viveu no paraíso. Não temos ideia. Nenhuma ideia de quantos milênios tem de Adão até aqui. Não temos nenhuma ideia. Mas Paulo tenta nos mostrar que, nesse tempo, no decorrer da história, Deus tomou a iniciativa de nos dar um presente que não quebra, um presente incomparável, um presente valoroso. Diz Paulo aos crentes, irmãos, quando chegou o tempo certo, na plenitude do tempo, no tempo oportuno, no tempo exato de Deus, quando ele falou assim, agora é a hora. Como nós lemos aqui nos textos anteriores, as profecias apontavam para Jesus, desde Adão. Apontavam para Jesus, e o texto diz, quando chegou o momento, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Um presente precioso demais. Rafa, você daria? Eu falo, nem pensar, e rolou logo, agarrou ali, nem pensar da minha filhinha Aurora. Nem pensar, pastor, mas Deus fez isso, irmãos. Deus deu o seu Filho para nós, no tempo dele. Ele falou assim, eu vou resolver o problema dessa humanidade. E Paulo escancara o negócio mais, para a gente entender. Ele falou assim, nascido de mulher. Meu Deus, isso é um mistério. O texto que a gente leu fala que a mulher, Maria, era uma virgem. Milagre, irmãos. No tempo certo, Deus enviou seu Filho, que nasceu dos homens. Nasceu como um ser humano, de carne e osso. Mistério de Deus. A gente sabe, para gerar o filho precisa ter relação sexual. Quando o nosso amado irmão José viu a barriguinha de Maria crescendo, ele falou assim, eu vou deixar essa mulher me traiu. É isso, gente. Vou fazer isso de forma secreta, para não expor. Aí o anjo falou assim, fosse eu assim, fica de boa aí. Tranquilo. Você vai casar com ela. Porque o que está gerado nela, ela não traiu. O que está gerado nela é fruto do Espírito Santo. Milagre. Deus, no tempo certo, enviou seu Filho, nascido de mulher. Paulo quer mostrar isso para a gente, a humanidade de Jesus. É por isso que Jesus sabe, talvez você, eu não sei qual é a sua visão que você tem de Jesus,
Talvez seja aquela visão de um homem carrancudo, fechado, que não sorria. Irmãos, eu duvido disso. Jesus era relacional. A presença de Jesus era agradável. Na cabeça da gente, a gente olha e vê um homem sério, andando todo fechado, sabe? Não sorria, não dava um bom dia. A gente pensa, sabe? Isso ronda a nossa mente. Mas Jesus, a presença dele era agradável. O ensino confrontava. O ensino desestabilizava as pessoas. Paulo está mostrando aqui que a primeira maravilha que aconteceu para nós foi Deus enviar o seu Filho. Irmãos, imagina só. Ele estava na glória com o Pai. Doutrina bíblica. Estava na glória com o Pai. O Pai disse: agora é o tempo de você descer para salvar a humanidade. Maior presente de Deus para nós. Maior maravilha que nos aconteceu. Segundo, Paulo quer mostrar para a gente aqui qual a outra maravilha, ou a segunda maravilha da vinda de Cristo. É por isso que nós paramos nesse tempo. Nós não sabemos também se foi em dezembro. O calendário é diferente. Não sabemos se foi em dezembro, mas nós estamos parando aqui como todo mundo para, todo mundo mesmo, literalmente, para celebrar Jesus. Segunda maravilha, por intermédio de Cristo, Jesus, Deus, o Pai Celeste, o Pai do céu, nos trouxe para perto de si outra bênção maravilhosa. Porque a gente estava separado. Lembra do que Paulo disse? Porque todos pecaram, estão fora, estão longe da presença. Mas com a vinda de Jesus, Deus retoma a aliança. A teologia bíblica chama isso da aliança em Cristo. Olha o que diz o texto aí, não fez só a Bíblia não. A fim de que recebêssemos a adoção de... Olha para o texto aí, responde aí. A fim, Jesus veio, Deus mandou, Jesus veio, a fim de que a gente recebesse a adoção de filhos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou que você é irmão ou irmã de Jesus? Por adoção. Ele é o nosso irmão mais velho. Que maravilha! Você tem um irmão que é o dono do universo. Você tem um irmão que intercede por você. Você tem um irmão que está governando todas as coisas. Que coisa maravilhosa! Deus nos trouxe para perto de si, nos tornou filhos de Deus. Jesus era o único filho, mas com a vinda dele ao mundo, nós fomos trazidos também. Jesus falou assim: agora nós somos uma só família. Que maravilha! Paulo está ensinando para os irmãos da Galácia e está nos ensinando hoje. Nós somos trazidos para perto. O Evangelho de João fala que nós fomos enxertados. Eu não conheço muita coisa de planta, mas tem uns irmãos aqui que conhecem. Um método, não é isso? Quem trabalha na roça, um método que pega um galho e coloca no tronco de uma outra para que gere uma nova planta. É isso que João está dizendo. Nós somos enxertados na videira. Nós somos trazidos para perto do Senhor. Sabe, irmãos, quem você era antes? Como você vivia antes de Jesus te chamar? Como era a sua vida antes? Qual era o seu estado espiritual? Quando a gente lembra disso, a gente vai lembrar da maravilha que é ser filho de Deus. Quando a gente lembra do que Jesus fez por nós, nos trazendo para perto, o que isso implicou na mudança da nossa vida.
a gente tem um coração mais grato, porque Deus nos trouxe, o Pai do céu nos trouxe para perto, através de Jesus. Paulo falou assim: vocês agora são adotados, vocês são os meus irmãos. Paulo fala um pouco mais na frente: vocês são agora família de Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vocês são povo santo. Vocês são sacerdócio real. Quem fez isso? O Pai do céu. Não foi o Papai Noel, através da vinda de Jesus Cristo. Está conseguindo entender? É por isso que a gente tem que celebrar o Senhor. Eu estava ali sentado e a gente cantando aí, do Filho do Deus vivo. Falei: meu Pai eterno, esse negócio, eu preciso dar uns 2 pulos aqui nessa igreja, cantar com alegria, porque eu não estou aguentando não, irmãos. A gente tem que celebrar o Filho do Deus vivo que habitou entre nós. Celebrar com alegria, mas cantar vibrando. Esse é um dos cantos que a gente tem que, sabe, soltar as amarras e cantar assim com todo o fervor da nossa alma, porque o Filho de Deus habitou entre nós, nos deu salvação e nos trouxe para perto de Deus. Pagou a nossa conta, rasgou a nossa dívida, e agora nós somos parte da família do Pai do céu. Que coisa maravilhosa. Paulo está ensinando isso aqui para os irmãos da Galácia e quer nos ensinar. Efésios diz assim: vocês antes não eram povo, mas agora vocês são. Vocês antes eram criaturas, agora vocês são filhos. E Paulo começa a abrir o leque para que a gente possa entender. Aí eu queria te levar a refletir: quem eu era, quem eu sou hoje. Quem fez isso? O Pai do céu. Por meio de quem? Da vinda de Jesus. E se Jesus não tivesse vindo ao mundo, o texto de Isaías responde isso: o povo continuava habitando em trevas. Trevas. Eu penso que foi no aniversário da igreja. Acho que foi, eu não sei se foi o pastor Genildo ou o pastor Valdério que falou sobre aquela página em branco ali na Bíblia. Divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foi o tempo do silêncio de Deus, que não se tinha uma pregação. 400 anos, irmãos, quase o tempo do Brasil, sem uma pregação, sem uma visão, sem uma palavra dos céus. Mas Deus estava preparando para a chegada do Messias, para a chegada do seu ungido. E a gente precisa celebrar isso com alegria. E não só nesse Natal, mas todo santo dia, todo culto, a gente precisa entrar celebrando ao Senhor com alegria. Entrai por suas portas com ações de graças, porque Jesus pagou o preço por nós e nos trata agora como irmãos, como amigos. Ele falou para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Que bênção, que maravilha. Terceira maravilha que o apóstolo Paulo fala aqui para os irmãos da Galácia. Papai do céu nos selou para sempre com a marca inconfundível, o Espírito de Cristo. Paulo fala assim: e agora, porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Não sei se você está percebendo que todas as ações foram feitas pelo Pai do céu. Percebeu isso aí no texto? Não. Deus enviou seu Filho. Deus agora envia o seu Espírito ao nosso coração. O Pai do céu tomando atitude. Eu lembro que na época que saiu aquela música, não sei se é do Tales, Eu Escolho Deus, é do Tales? Houve uma controvérsia grande, porque na verdade nenhum de nós escolhe Deus. Nenhum de nós. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Jesus fala assim: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Bíblia. Simples.
Eu escolho Deus. Que escolher Deus que a gente quer nada, gente. A gente escolhe são as coisas que nos dá prazer, fora da presença de Deus. Vai dizer que tomar umas boas dúzias de cerveja num bar com os amigos não é bom. É ou não é? É bom ou ruim? Estão com medo de falar? Jesus sabe, Jesus está vendo no seu coração. Você fala assim, mas não vou falar não, mas é. A nossa escolha é para isso, irmãos. Quantas vezes você zombou dos crentes? Quantas vezes você zombou dos crentes? Quantas vezes você diz assim, fez o que fez, agora diz que é crente? Quantas vezes você já falou isso com outras pessoas? Porque a nossa tendência é para a carne, é isso que a Bíblia fala. A nossa queda é pelas coisas que nos atraem. Paulo fala da concupiscência da carne. Ou seja, a nossa tendência é para os prazeres gostosos. Esse negócio de que, eu fico observando, às vezes, algumas pessoas falam assim, o mundo não oferece nada a ninguém. Quem disse isso? Só se for o seu mundo, porque no mundo que eu vivo, oferece. Eu não lembro quem foi que eu estava brincando. Já sei, eu não vou dizer não, que eu estava brincando hoje de manhã aqui depois da escola. Eu falei assim, tu tem cara que já pulou muito atrás do trio elétrico. Vai dizer que é ruim. É nada, gente. Eu lembro que quando a gente fazia evangelismo, Tacílio, acho que é dessa época aí, fazia evangelismo no carnaval, os crentes lá da primeira igreja. Juntava a mocidade, ia para o carnaval, gente, era difícil segurar o pé. Porque passava junto do trio, o negócio pegava fogo e a gente ali, só Jesus na causa, segura. Me segura, Jesus, porque senão eu vou atrás desse trio. É ruim? Não, gente. Isso é hipocrisia da gente dizer que não é, porque é bom. Se não fosse bom, não tinha tanta gente lá. Está conseguindo entender? Mas Deus nos tirou de lá e colocou uma marca no nosso coração. Vocês agora são meus. Vou colocar uma marca dentro de vocês. E a marca é o Espírito Santo. As coisas velhas ficaram para trás. Vocês agora são meus. E os meus filhos são diferentes. Sabe? Essa marca, ela é inconfundível. Porque os filhos de Deus são diferentes. Pensam diferentes. Agem diferentes. O inferno, quando olha para você e fala assim, epa, esse aí eu não posso tocar não, porque tem a marca de Cristo. E porque nós temos a marca de Cristo, diz a Escritura bíblica, porque nós temos a marca de Cristo, o diabo não toca. É maravilhoso isso, irmãos. Você pode andar onde você quiser, pode entrar onde você quiser entrar, pode mexer com quem você quiser mexer, não estou falando de abusar. Você não precisa ter medo de nada, porque você tem uma marca no seu coração, marcada, uma marca espiritual. Esse é meu, porque o Pai do céu fez isso, e ninguém pode mudar. O diabo, quando vê isso, fala assim, epa, isso é dele. Deixa eu te falar aqui uma coisa. O nosso irmão Pedro, aquele discípulo de Jesus, certa vez, o diabo queria dar uma chacoalhada na vida de Pedro. Pedro não sabia disso. Um dia Jesus revelou para ele, falou assim, Pedro, vou te contar uma coisa, você não sabia, mas Satanás estava, vou usar uma expressão para você entender, Satanás estava doido para te pegar. E me veio pedir autorização. E eu falei, não, porque esse é meu. Jó
tinha a marca de Deus. Para o diabo mexer em tudo na vida de Jó, teve que pedir a permissão do Pai do céu. É uma maravilha isso. Outra maravilha que a palavra de Deus aqui, Paulo instruindo aos irmãos da Galácia, nos ensina. Ele nos libertou da escravidão. Diz o apóstolo Paulo, de sorte que já não és escravo, agora vocês são filhos. Escravo, e nós sabemos bem que a nossa história se confunde com a escravidão, não tem liberdade, é aprisionado, é acorrentado, sujeito a trabalhos forçados, e por aí vai. E Paulo fala assim, Deus nos deu esse presente, quebrou, acabou com a nossa escravidão, abriu as portas das cadeias, e agora nós somos livres. Deus nos deu liberdade. Deus nos tirou das garras do diabo. Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Efésios, diz assim, antes a gente vivia sob a influência do príncipe deste mundo, fazendo a vontade dele, seguindo suas práticas, mas ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o império do Filho do seu poder. Nos libertou. Que maravilha, irmãos. O Pai do céu fez. Observe que tudo foi Ele, a iniciativa dEle. Mandou o seu Filho, mandou o seu Espírito, nos libertou. Quebrou as cadeias. Eu não sei se você já viu alguma vez. Se não viu, eu desejaria que visse. Tivesse essa experiência de ver alguém endemoniado. Porque o que o diabo faz com as pessoas endemoniadas, ou com as pessoas, quando as possui, é coisa de a gente ficar assim, imaginar como é que pode. Eu desejaria que todos vocês que estão aqui tivessem essa experiência. Talvez aí a gente pudesse entender de quão precioso foi Deus nos libertar do império das trevas. Mas eu posso dar um exemplo aqui. Aquele homem que vivia lá em Gadara, se cortava todo, andava nu pela vila, gritava de dia e de noite, prendiam aquele homem com correntes, botavam grilhões. Sabe o que é grilhões? Para você lembrar um pouquinho, aqueles filmes da Idade Média que botavam aquelas bolas de ferro nos pés com correntes, para não poder sair do lugar. Aquilo são grilhões. O homem não deixava ninguém dormir. Ele não dormia, dia e noite acordado, gritando. Mas quando Jesus pôs o pé na praia de Gadara e libertou aquele homem passou a viver uma vida normal, livre, liberto dos demônios. Quem fez isso? Papai do céu, não foi Papai Noel. E por último, Paulo nos ensina, e ensina aos irmãos da Galácia, que Papai do céu nos deu o céu como herança. Alguém sabe aqui onde Papai Noel mora? Alguém sabe? Diz que ele está andando por aí de trenó, né? Um diz que é um Polo Norte. Acho que outros falam Finlândia, né? Um país, acho que é por aí, Finlândia, né? Lugar gelado, sei lá. Eu sei que só não é no Brasil. A gente nem sabe onde Papai Noel mora.
Mas a gente sabe onde o Papai do Céu mora. A gente sabe que o Papai do Céu já preparou um lugar para nós. Sabe, irmãos, na nossa vida cotidiana, na lei dos homens, para alguém se tornar herdeiro, o pai primeiro tem que morrer. Para tomar posse da herança tem que morrer, não é isso? Mas olha que coisa boa. Deus já disse que nós somos herdeiros de todas as bênçãos. Deus não vai morrer. Me perguntaram, essa semana eu estava cortando o cabelo, e alguém me perguntou, o rapaz falou assim, pastor, me explica aí, como é esse negócio de Deus? Como foi que Deus existiu? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, que muita gente faz. Como é que Deus existiu? Me explica esse negócio aí. Eu parei e fui explicar ao rapaz. Não sei se ele fez caminho de rato no meu cabelo, mas eu tive que... Expliquei, falei, Deus é Espírito, Deus já existia, é fé. E Paulo fala isso. Pela fé nós cremos que Ele existe antes de todas as coisas. Isso é Bíblia, irmãos. Bíblia, 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 Bíblia. E como é que Ele nos deu o céu por herança? Paulo fala aqui, já não és escravo, agora vocês são filhos, e sendo filhos, também vocês já são herdeiros por Deus. Jesus falou assim, olha, eu preciso ir. Fiquem tranquilos, não se turbem, não fiquem com o coração triste. O momento era de despedida. Jesus fala assim para o discípulo, não fiquem tristes não, porque eu vou preparar lugar. E o meu desejo é que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Outros textos falam que a nossa nova morada, a nossa herança já está. Paulo fala assim, eu combati o bom combate, agora estou esperando a herança do Senhor, que vai me entregar no dia do Senhor. As bênçãos de Papai do Céu, elas ultrapassam os limites dessa vida. Ela entra na eternidade. Você pode não ter uma casa aqui, talvez você possa viver pagando aluguel, mas por Jesus Cristo, pelo seu nascimento, pela sua vinda, Ele nos dá a garantia de uma casa celestial. E isso é o melhor de tudo, irmãos. E só por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, a gente estava na mesma situação dos nossos antepassados, mas Ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. E tem coisas surpreendentes. Paulo fala assim, olha, meus irmãos, eu fui levado aos céus. Eu não posso explicar para vocês. Mas eu vi coisas lá que não dá nem para contar para vocês, que ultrapassa o conhecimento e a mente humana, Paulo falando. Mas eu digo a vocês, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, o que Deus tem preparado para os seus filhos, para os seus herdeiros. Porque Jesus veio, porque Deus mandou Jesus, na plenitude do tempo, para nos salvar, para garantir a nossa morada celestial. E quando o Senhor Jesus, quem estava aqui acompanhando os estudos de quarta-feira que eu dei esse ano, sobre a volta de Jesus, viu que a sequência da volta dele, e quando a gente for levado aos céus pelo Senhor, tem um momento espetacular. Se prepara. Jesus fala lá em João que Jesus vai andar conosco na nossa nova pátria e vai mostrar para a gente toda a sua glória. Está lá escrito em João. Eu quero mostrar para os meus filhos a glória, a minha glória, a glória que o Pai me deu, que agora é nossa também, porque nós somos irmãos de Jesus. Celebramos a Jesus. Nós não celebramos a Papai Noel. Papai Noel é um bobão, um Zé Ninguém. Jesus não. Ele é o Filho do Altíssimo.
E não tenha medo de dizer, Jesus é meu irmão mais velho. Não tenha medo de dizer isso não, que é bíblico. Nós somos do Senhor e o nosso irmão Jesus nos garante maravilhas. Ele veio para que a gente pudesse experimentar pelo menos essas 5 maravilhas. Certamente a Bíblia tem inúmeras outras maravilhas, mas Paulo registra aqui 5. Então eu quero te falar nessa noite para finalizar. Segura firme. Fica firme. Não abandone Jesus. Não abandone Jesus. Não vai valer a pena. Não volte para o mundo. Não volte para onde Jesus te tirou. Tem dificuldade? Tem. Aqui. Tem lutas? Tem. Mas que você defina no seu coração: voltar, nem pensar. Eu quero é prosseguir. Porque as melhores coisas que aconteceu na minha vida foi me dado pelo Pai por meio de Jesus Cristo. E Paulo fala: os sofrimentos do presente século não se compara. Presta atenção. Todo o sofrimento que a gente passa aqui não se compara com a glória que será revelada a nós. Mantenha firme. Mantenha firme. Não desanima, não. Não desista de Jesus. Não desista do amor de Deus. Não desista. Dezembro é tempo de a gente celebrar, não as festas, os jantares, os presentes, Papai Noel. É tempo de a gente celebrar Jesus, o nosso amigo e companheiro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quer guardar essa palavra no seu coração? Quer guardar essa mensagem? Ore a Deus aí, ó. Põe a mão no coraçãozinho aí. E fala: Senhor, eu não posso esquecer disso, não. É a sua oração com Deus agora. Eu não posso esquecer disso, não. Das 5 maravilhas que o Senhor fez por mim. Paulo fala assim: miserável pecador. 5 coisas boas, 5 presentes maravilhosos que Deus fez. Deus enviou o seu Filho. Deus nos trouxe para perto dele. Nos selou com o Espírito de Cristo. Nos libertou da escravidão. E nos deu o céu como herança. Graças te damos, Senhor, porque nós, sem merecermos alguma coisa do Senhor, o Senhor teve misericórdia. O Senhor nos adotou como filhos amados. Já não somos mais escravos, agora somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, daquele que nasceu lá em Belém de Judá, que viveu entre nós, que sofreu, que apanhou, que foi cuspido, foi humilhado, furado, maltratado, venceu a cruz, venceu a morte, venceu o túmulo, e hoje está sentado ao teu lado direito, governando todas as coisas. Aplica essa palavra no nosso coração. Nós não somos qualquer um, somos o teu povo, que foi agraciado pela maravilha do presente do Senhor, que foi a vinda do Senhor Jesus a este mundo. E nós o adotamos, nós abraçamos em nosso coração, porque fomos adotados por Ti. Bendito seja o Teu santo nome, por esse grande e maravilhoso amor, incomparável amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, irmãos, nós vamos celebrar durante todo esse mês Jesus, o maior presente de Deus. Então, peço que você
Não falte. Cada domingo você venha com espírito de adoração, porque o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, foi a melhor coisa que a gente poderia receber. Então recebam a bênção e depois eu vou passar alguns avisos. Que a graça do ungido de Deus, Jesus de Nazaré, seja com todos vós. Que o amor do Pai seja multiplicado em nosso coração. E que a força do Espírito Santo do Senhor, que nos faz reconhecer a sua soberania e a nossa filiação, seja com todos vós também, com toda a igreja do Senhor espalhada nessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, abençoe você que está nos acompanhando em casa. E eu quero passar aqui agora um momento de aviso, depois